Hoje nós vamos estudar Mesopotâmia, certo? Os primeiros anos a gente estudou já pré-história, né? A gente estudou os conceitos de história, o que é história, a história como ciência, o surgimento da história como ciência. E depois nós estudamos a pré-história, né? Que eu também já trabalhei com eles, nós já trabalhamos e a gente já disse que pré-história é um conceito meio preconceituoso, né, em relação à história. Por quê? Porque os historiadores lá da escola positivista do século XIX, a escola alemã, eles consideravam história a partir do momento em que a escrita vai surgir. Então, se é história a partir do momento, quer dizer que uma pessoa que não sabe escrever não tem história, ou uma pessoa que... ou um bebê, por exemplo, né, que sequer tem a linguagem ainda, ele sabe escrever história, ele não tem história. Não, tá errado, né? Mas é um conceito preconceituoso que, infelizmente, os historiadores atuais, e eu me incluo nisso, ainda não conseguimos ultrapassar. Então a gente trabalha a pré-história com tudo que veio antes da escrita, né? E a história a partir do momento em que a escrita foi criada, certo? Dentro desse contexto, antes mesmo da escrita ser criada, o homem passou por diversas mudanças, né? Nós éramos nômades, né? Nós éramos caçadores e coletores. E depois, né, de muitos anos, né, tipo, a gente passou a se sedentarizar no ano 5000 a.C., nós passamos a nos sedentarizar. Por quê? A descoberta do fogo, né, propiciou um pouco disso, você conseguia lidar com algumas intempéries do clima, com o frio. A descoberta da agricultura, né? Poxa, a descoberta da agricultura é um divisor de águas na história da humanidade, porque a partir do momento que o homem ele começa a plantar o seu alimento, ele não precisa mais estar saindo de um local para o outro, certo? De um local para o outro alimento, porque ele consegue produzir o seu próprio alimento, ok? E a partir da produção desse alimento, o homem vai passar a se sedentarizar, ou seja, ele vai passar a ter local fixo de moradia. E esse local fixo de moradia, né, eles vão começar a se juntar em clãs, que são núcleos familiares. Depois esses núcleos familiares vão começar a se unir, vão formar tribos, e depois eles vão começar a formar as primeiras sociedades, certo? Sociedades essas que vão ser organizadas principalmente próximo aos rios. Então nós vamos ter 3 grandes sociedades nesse período, né? A primeira vai ser a sociedade mesopotâmica, que vai ser um conjunto de povos, né? A Mesopotâmia não é só um povo, mas um conjunto de povos, certo? Nós vamos ter a Mesopotâmia, né? Vamos ter também o Egito, próximo ao Nilo, também na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Também vamos ter o povo hebreu próximo ao Rio Jordão. Então, são os povos que vão surgir a partir da agricultura, da sedentarização, da organização das sociedades, e eles vão surgir a partir daí bem próximos aos rios. E aí a gente tem que avaliar a importância dos rios. Por que os rios estão ali? Por que aqui eles se sedentarizaram e foram morar próximos aos rios? Porque eles precisavam da água para a agricultura. Basicamente isso, né? Quando a gente estuda história bem aprofundada, a gente vai saber que o rio ele vai ser importante para a defesa, o rio ele vai ser importante para escoar mercadorias, né? Porque normalmente a gente tem um olhar torto sobre essas comunidades antigas. A gente acha que eles não faziam nada, né? Que eles só plantavam, viviam aquilo a sua vida. Não, mas eles tinham comércio também. O comércio vai ser muito presente. Os mesopotâmicos, que nós estamos trabalhando agora, eles vão fazer comércio com uma série de povos, né? Eles vão navegar e vão fazer comércio. E isso vai gerar um intercâmbio cultural muito importante, né? Vamos já falar disso, certo? Então o rio ele vai servir para agricultura, vai servir para o abastecimento, lógico, né? Vai servir também como proteção, o rio vai ser uma proteção e também para escoar, né, mercadorias, certo? Claro que esse rio também que era super parceiro, em algum momento ele vai ser também o vilão, né? Vai haver momentos em que o rio ele vai subir, né? Próximo a montanhas, a gente vai já falar da localização.
E durante o inverno, essas montanhas ficavam cheias de gelo. Quando chegava a primavera, esse gelo derretia, fazendo com que os rios enchessem, né? Chegasse na época de enchente. Esse rio vai invadir as cidades e o vai se adaptar a isso, certo? Com a construção de diques, enfim. Mas vamos falar disso bem devagarinho, tá certo? Então vamos lá. Onde é que ficava o Egito, né? O Egito é hoje onde a gente conhece como o Iraque, né? Tranquilo, já falamos sobre isso, né? Como falo? Não, desculpa, tô no primeiro ano, né? A região conhecida como o Iraque, certo? O Iraque é uma região semiárida, uma região muito seca, né? Em alguns pontos ela chega a ser desértica, e dentro dessa região semiárida vai surgir esses primeiros povos, né, sedentarizados e que construíram uma sociedade, certo? E onde fica o Iraque, né? Ele fica ali localizado no Oriente Médio, né? Também chamado de Ásia Menor ou Ásia Próxima, né? Aquela Ásia próxima à África, né? Sai da África ali, é aquela Ásiazinha ali pequena, que já é Ásia, certo? Normalmente as pessoas confundem, mas ali já é Ásia, certo? A Mesopotâmia será a primeira civilização da história, né? Pois foram os primeiros povos a se sedentarizar, como eu falei no início da aula, né? Foram os primeiros povos a serem sedentários, né? E eles vão ser também os primeiros povos a criar um tipo de escrita, né? Uma forma de escrita. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, certo? Foi um grego, né? Que lá, uma coisa que a gente tem que entender é que os Mesopotâmia, eles não são um povo unificado, né? Eles eram vários povos que ocupavam aquela região, né? Então a gente tem os povos sumérios, os povos acádios, os caldeus, os babilônicos, os assírios, né? Assírios que são os meus preferidos. Então eles são povos que formavam ali, né? Que se uniram, não se uniram, mas que estavam próximos, né? Que eles estavam próximos e eles vão formar o que a gente vai chamar de cidades-estados, ou seja, eles não vão formar um reino único com um rei só, ou com um grupo só comandando, não. Eles vão estar próximos, né? Muitas vezes, por exemplo, os sumérios, eles eram donos, né, ou eles comandavam com várias cidades-estado, mas eles eram independentes. Mesmo sendo o mesmo povo, eles não tinham, né, ligação política, talvez até econômica, mas política não, certo? Então, tipo, a cidade de Ur, a cidade de Uruk, a cidade de Nínive eram cidades sumérias, mas eles eram independentes entre si, certo? Eles não se unificavam para criar um reino só. Então a gente vai ter cidades-estados, certo? Vou falar aqui um pouquinho dos povos que a gente já estava falando, certo? Os sumérios, pessoal, eles vão ser extremamente importantes porque eles vão ser o povo, como é que eu posso dizer? O povo culto. Não sei se, não, essa palavra tá ridícula. Mas eles vão ser o povo mais ligado à cultura e à arte, certo? Por exemplo, a primeira escrita vai vir dos sumérios, né? Que é a escrita cuneiforme ou hierográfica, certo? Ideográfica, desculpa. Cuneiforme ou ideográfica. O que era essa escrita? Era uma escrita feita a partir de sinais e de símbolos, certo? Então, assim, não era uma escrita fonética, não era uma escrita como a nossa hoje, né? Que a gente tem os fonemazinhos, não. A primeira escrita é uma escrita cuneiforme, então era uma escrita ideográfica, ou seja, onde os símbolos passavam uma ideia. Por exemplo, eles querem dizer que no mês de março chove. Então, eles vão colocar um exemplo ridículo, isso não sei se existe, acho que não. Eles vão colocar alguma coisa, um símbolo que representa o março e o símbolo da chuva, entendeu? Basicamente isso. Claro que era uma escrita extremamente difícil e poucas pessoas tinham acesso a essa escrita. Nós também já falamos, né, no primeiro ano do acesso à escrita. Quem pode escrever, quem lê, né? Fizemos até um paralelo com hoje, mas o acesso à escrita é muito difícil. Então a gente tem os povos sumérios com a primeira escrita, né, que é a escrita cuneiforme, e depois eles vão desenvolver uma espécie de
de escrita fonética, a partir de fonemas, né, como nós falamos. A partir da separação silábica, por exemplo, né? Não letras, mas, por exemplo, um símbolo queria dizer as, um outro símbolo queria dizer o fonema an, entenderam? Certo? Então a gente vai ter... Não, os sumérios não inventaram os hieróglifos, não. Quem inventou os hieróglifos foi os egípcios, certo? A escrita ideográfica. Mas, gente, eu vou abrir para... Vocês vão escrevendo aí as perguntas de vocês, aí depois eu vou abrir para perguntas, tá bom? Sim, os sumérios, né? Os sumérios, a importância deles é essa. Também eles têm uma importância muito grande na matemática. Eles vão desenvolver conceitos e ideias matemáticas muito fortes, certo? Os sumérios vão ser importantes na arquitetura, certo? São os sumérios que vão desenvolver os diks. O que são os diks? Eu coloquei até no resumo de vocês, né? Os diks, eles são estruturas que eles vão servir para escoar a água, ou seja, tanto para escoar como para abastecer, né? Os diks, eles vão ser importantes, porque eles vão encher d'água e vão servir durante um período como uma espécie de caixa d'água, e também eles vão proteger, né? Proteger as pessoas das enchentes, certo? A gata tá em tempo de derrubar a porta. Então, eles vão proteger também as pessoas das enchentes, certo? Então, quando o rio enchia, aquele dique, né? Aquela muralha, aquela espécie de caixa d'água, como eu coloquei aí no resumo de vocês, ela vai encher d'água e vai evitar que a água invada as cidades, né? E também vai fazer a distribuição da água para outros locais que não têm acesso à água tão fácil, né? Em alguns locais ainda existe, né, os diques, né, as pessoas ainda fazem visitas lá, então assim, são construções muito bem feitas, construções que beiram a perfeição, né, porque quando a gente avalia, por exemplo, hoje, né, nossas construções, elas duram pouco, né, construções que eram para durar muito tempo, os prédios estão ruindo e tudo mais, e a gente avalia essas construções foram feitas 4.000 a.C. e elas ainda existem, né? O caso também das pirâmides e tudo mais, mas a gente fala disso aí depois, certo? Nós também vamos ter os povos babilônicos, que são extremamente importantes, né? Eles vão ter o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei babilônico, certo? E o Código de Hammurabi é baseado na lei de Talião. O que era a lei de Talião? É a lei de retaliação, ou seja, é o olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente e pata por pata. Então, a lei de Hammurabi, né, o Código de Hammurabi, ele vai ser escrito e é um conjunto de leis, são cerca de 282 leis, se eu não me engano, é um conjunto de leis que fala de tudo. Eles falam inclusive de adultérios, tipo, uma mulher traiu seu marido, ela pode ser assassinada, enfim, certo? Então assim, né, essas coisas loucas, né? Então a gente vai ter aí o Código de Hammurabi presente, né, e que vai ser criado pelos babilônicos. O Código de Hammurabi, pessoal, ele previa que o olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se você mata uma pessoa, você vai ser morto também. Se tem uma parte lá que eu conheço, porque eu já li sobre isso, né? Que ele dizia assim, se um engenheiro ergue uma casa e essa casa, por algum motivo, ruir, né? Se essa casa cair, matando o filho ou a esposa do dono da casa, da pessoa que pagou a casa, né? O filho ou a esposa do engenheiro também serão assassinados. Então, assim, era o olho por olho, dente por dente. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque essas sociedades mesopotâmicas, elas eram sociedades estamentais. E o que quer dizer isso? Sociedade estamental quer dizer que a pessoa nasce naquela função e vai morrer naquela função, por exemplo. Se o seu pai era artesão e o seu avô artesão, você vai ser um artesão e seu filho vai ser um artesão. Não há mobilidade social, certo?
Mas se você nasce rico, donos de terra e tudo mais, você comanda com tudo. Se você nasce rico, você vai morrer rico, certo? Então isso é uma sociedade estamental, ou seja, não há mobilidade de classe, não há mobilidade de como você mudar de classe numa sociedade dessa. Então, se não tem uma mudança de classe, então a gente já sabe que, de alguma forma, ia haver 2 pesos, 2 medidas. Se um homem rico, por exemplo, estupra uma mulher pobre, ele não vai ter o mesmo castigo de um homem pobre que estuprou uma mulher rica. De um homem pobre que estuprou uma mulher rica. Né? Então, assim, mas dependendo do seu grau, né, de riqueza. Também simples isso pra gente entender, porque a gente passa por isso. Certo? Então, os babilônicos vão ser responsáveis pelo Código de Hammurabi, e os babilônicos também vão ser responsáveis, né, dentro da nossa cultura, por uma coisa muito conhecida, principalmente para quem é da igreja, o conhecedor da Bíblia, que é conhecido como cativeiro da Babilônia, né? O cativeiro da Babilônia, que manteve preso durante muito tempo uma parte dos hebreus, né? Que aí eles vão ser salvos pelo Ciro, né, pelo persa Ciro, mas a gente vai falar disso depois, certo? O cativeiro da Babilônia eu vou deixar para falar quando a gente for falar de hebreus. Mas também o cativeiro da Babilônia também foi, né, desses povos babilônicos que estão aí presentes na Mesopotâmia. E por fim, né, assim, não, eu tenho outros povos, mas eu costumo falar desses 3. A gente fala dos assírios, que são os reis dos meninos, você sabe, né? Nada a ver com o time de futebol dos meninos do Terceiro Reis, não, nada a ver. Os assírios são um povo militar, né? E eles são um povo extremamente violentos, certo? Eles são militarizados, né? A gente costuma dizer que os assírios, né? Eles estavam ao norte da Mesopotâmia, né? Os babilônicos no centro e os sumérios ao sul, certo? E aí a gente disse que os assírios eram um povo militarizado, né? Os babilônicos eram mais ligados ao comércio, certo? E os sumérios eram um povo mais burocrático, vamos dizer assim, né? Estavam mais ligados à burocracia. E os assírios, né, que é um povo extremamente militarizado, eles também, eu chamo eles de ursinhos carinhosos, porque eles, claro que é uma metáfora, né, uma coisa, eles agiam com extrema violência, eles eram extremamente violentos, né. Depois a gente fala um pouquinho disso em sala de aula, eu acho que não é assunto pro vídeo, mas eles agiam com extrema violência durante as guerras, né? Eles faziam escravos porque a maioria eles matavam. Então, assim, eles não brincavam. Tipo, não tem pra paz aqui, né? Então, eles conseguiram dominar vários povos, os assírios, né? Mas eles também vão acabar sendo dominados, inclusive, pelos sumérios. Então, assim, eram povos militarizados, são os primeiros povos a usar cavalos em guerra. Eles usavam... Como é, meu Deus? Carros, né? Carros de guerra a cavalo, que a gente vê normalmente nos filmes de Roma, né? Aqueles homens em cima daqueles carros e o cavalo puxando e eles guerreando. Aquilo ali é uma invenção assíria, certo? E os assírios, eles eram pilhadores, né? Eles eram saqueadores. Eles entravam nas cidades e eles saqueavam as cidades, né? Então eles roubavam as cidades e tudo e iam pilhando, né? Pilhando esses roubos, né? Então eles não eram produtores. Eles pilhavam o que eles conseguiam. E um dos reis mais conhecidos dos assírios é o Assurbanipal ou Assurbanipal. Tem gente que trata de todo jeito, né? Então, o Assurbanipal, ele era conhecido como um arrancador de olhos. Tá? Então, um dos seus inimigos, ele gostava aí de arrancar olhos, né? Uma pessoa boa, uma pessoa tranquila. Mas eu gosto muito dos assírios. Então, vamos lá. Vamos para a economia, né? A gente já falou dos povos independentes e tudo mais. Agora a gente vai falar da economia da Mesopotâmia, certo? A economia da Mesopotâmia, muito fácil de saber, né? Ela era baseada na agricultura.
A agricultura, principalmente a produção de grãos, né, de cevada, de centeio, de trigo, certo? A produção de pepino também, de cebola. Interessante a gente saber disso, né? Então eles vão produzir grãos e vão estar ligados principalmente à agricultura e à criação de pequenos animais, caprinos, né? E os bodinhos e tudo mais, e aves, né? Eles criavam patos, criavam gansos, certo? Então eles estavam principalmente ligados, a economia deles era principalmente ligada a isso. A economia também era ligada ao comércio, né? Como eu falei anteriormente, esses povos faziam comércio, eles comercializavam com outras pessoas, o que vai abrir para o que a gente vai chamar de intercâmbio cultural. Eles vão ter contato com outros povos, vão ter contato com outras culturas, eles vão aprender outras coisas, e o intercâmbio cultural ele é extremamente importante para o crescimento do mundo, né? O segundo ano, principalmente, ele já tem, né, a noção disso, quando a gente começa a falar já de Idade Média, já que a gente começa a falar da criação de novas religiões, como o islamismo e tudo mais, né? Da importância desse intercâmbio cultural, certo? Então, esses povos eles vão fazer esses intercâmbios e vai ser importantíssimo para eles. E esse intercâmbio vai ser através do comércio, né? Comércio que era feito, a princípio, com trocas. Eu tenho cevada e troco por trigo. Eu tenho oito carneiros e troco por, sei lá, troco por aves, enfim, né? Claro que tinha, né, eles sabiam os valores das coisas, eles não eram conhecedores da matemática, não tratem essas pessoas como imbecis, eles não eram, certo? Logo depois aí eles vão criar uma espécie de moeda, que vai ser uma moeda feita de cascalho, feita de pedra, enfim. Mas isso é a posteriori, certo? A princípio as coisas são feitas através do câmbio, ou seja, da troca de mercadorias, tá bom? E eles estavam inseridos dentro do modo de produção asiático, certo? Leva esse nome de modo de produção asiático porque está na Ásia, né? E são eles os primeiros que vão usar esse modo de produção. Mas o Egito, que fica na África, também vai usar esse modo de produção, certo? E como era baseado o modo de produção? O modo de produção é o seguinte: tudo pertence ao Estado. Você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Tudo pertence ao Estado. O Estado bonzinho deixa você usar. Não tô entendendo, professor. Por exemplo, eu falei pra vocês que a Mesopotâmia ela não tinha reis, né? Que ela não era um Estado unificado, que eram vários povos. Entre esses povos existiam líderes, né? Que podiam ser chamados de reis, que nem o rei Assurbanipal, dos assírios, ou o rei Sargão, né? Sargão era sumério. Ou o rei Sargão, que era sumério, ou o Hammurabi, que era babilônico, né? Eles eram reis, mas alguns povos eles eram comandados por grupos de sacerdotes. Então, ou o grupo de sacerdote ou o rei é a representação do Estado, a representação do poder, certo? Então, esses povos, né? Esses povos, eles dentro da produção, dentro do modo de produção asiático, eles pertencem ao Estado. Então, assim, tudo pertence ao Estado, tudo pertence ao rei, tudo pertence aos sacerdotes. E eles é que vão decidir quem vai fazer o quê, certo? O que eu quero que vocês entendam é que a gente tem aí o início da Constituição de estados teocráticos. O que são estados teocráticos? De que aquelas pessoas são a representação de Deus na Terra, dos deuses na Terra, né? De que aquelas pessoas são a representação dos deuses na Terra e tudo pertence a eles. Então, se você tem uma terra para plantar, se você tem um alimento para comer, se você está exercendo um trabalho, é porque aquela pessoa quis, né? Aquela pessoa dentro da sua, né? Aquela pessoa dentro do seu altruísmo, né? Dentro da sua bondade, ele vai deixar você ter aquela terra para plantar ou vai deixar você ter aquele alimento, certo? Então, esse é o modo de produção asiático, onde tudo pertence ao Estado.
E o Estado decide o que se vai fazer. Decide, inclusive, quem vai trabalhar, quem vai construir um dique. O cara chegasse pra ti e disse assim, ó, ei, velho, construir ou fazer a manutenção de um dique pra mim, e você se negasse a fazer, você ia morrer. Você tinha que fazer o que o Estado estava mandando, né? Inclusive, as pessoas elas não se dividem o período de plantio, o período de colheita e o período das construções. Então, vai ter período que você vai trabalhar no plantio, na colheita, na preparação da terra, mas no período de cheias, você vai para as construções, você vai construir templos, você vai construir pirâmides, porque o Estado que vai comandar com isso, o Estado que vai dizer o que você vai fazer, certo? Então, esse é o modo de produção asiático. Tudo pertence ao Estado e ele decide o que vai ser feito, beleza? Uma coisa muito importante que a gente já falou, né, que é a construção do arado, né, nos primeiros anos já falamos que a invenção e a construção do arado vai ser muito importante, certo? Alguém está perguntando se eles eram escravos. Não eram escravos, certo? Não havia escravidão, não sei se eu posso dizer isso. Podia até haver escravos de guerra, mas o escravo não era a base da economia mesopotâmica. Aliás, os povos antigos, certo? O escravo não é a base da economia, não, certo? Os povos eram, eu não sei nem se liberdade a gente pode colocar assim, né? Mas não eram escravos, certo? Então vamos lá. Sim, eu tava falando do arado, né? O arado que vai ser construído primeiro lá de madeira e depois com a era do bronze, né? Que ele vai ser construído de bronze e posteriormente de ferro. O arado, pessoal, também, assim como a agricultura, vai ser um divisor de águas da humanidade, porque o arado ele vai proporcionar às pessoas que elas plantem mais rápido, né? Você vai ali mexer com a terra, vai abrir o na terra para você colocar as sementes, então assim, vai diminuir, né? Ou na verdade não vai diminuir, mas vai acelerar o trabalho desse homem do campo, certo? Desse homem que vai trabalhar no campo com a agricultura. Beleza? Da cultura, né? Da cultura a gente já falou da escrita cuneiforme ou ideográfica, vem da ideia, né? Ideográfica, certo? Que é a apresentação através de figuras. Falamos da escrita fonética também, né? Lá dos sumérios, através dos sons, né? E vamos falar aqui um pouquinho das artes, certo? A arte, assim como a economia, também estava atrelada ao Estado, certo? Então, o Estado decidia quem ia fazer essa arte. E essa arte também era ligada aos deuses, né? Eu já falado também da religião. Era ligada aos deuses e ao Estado, certo? Então, tudo que eles faziam em relação a isso, né? Em relação a deuses, em relação à religião, em relação ao Estado, certo? E eram normalmente feitas em baixo relevo, né? No resumo de vocês eu coloquei algumas figuras, certo? Feitos em pedra, em barro e em baixo relevo, certo? Havia esculturas, claro, havia uma série de artes, mas normalmente feitas em baixo relevo, certo? A arquitetura deles era uma arquitetura monumental, um negócio assim gigantesco, certo? A arquitetura deles era, principalmente dos sumérios, né? Era uma arquitetura quadrada, né? Diferente do Egito, né? Se bem que o Egito também trabalha com pedras quadradas, mas quando você olha de longe, você vê a pirâmide quase que retinha, assim, né? Você tem vocês que estudam matemática, né? São pessoas inteligentes, né? Então é tudo retinho, não tem a pirâmide, ela é mais reta. No caso dos mesopotâmicos, eles trabalhavam com estruturas quadradas, certo? E essas estruturas eram monumentais, não chegavam a ser faraônicas. Tem uma diferença entre isso. A estrutura monumental, ela vai ter aí 3, 4 andares, né? As estruturas faraônicas vão ser gigantescas. Então, quando você vê alguém falando assim de alguma coisa faraônico, é porque é um negócio assim fora do comum, gigantesco mesmo. Mas no caso dos mesopotâmicos, a gente vai ter essas estruturas assim monumentais, certo? Eles também, né, os babilônicos, vão construir os jardins suspensos da Babilônia. Quando eu era criança, eu imaginava, meu Deus, como é que eles suspendem isso, né? Assim, quando o professor falava, eu dizia, como é suspenso esse negócio?
É por correntes? Não. Então eles faziam essa base e aí faziam um outro andar, e aí iam construindo, né? Iam plantando, construindo o que a gente chama de jardins suspensos. Então, alguns escritos da época dizem que quando você olhava de longe, você tinha, aí, parecia um oásis, assim, porque normalmente as construções eram da cor da terra, né? Que ela, da cor do solo em que ele estava. E aí, quando você olhava de longe, parecia um oásis, né? Que havia um oásis ali, né? Um terreno muito seco, como eu já falei, uma terra muito seca. Então, se você tem uma parte verde ali, né? Aquilo lhe traz um bem-estar. Aí, no resumo de vocês também, né? Pra gente fazer só um paralelozinho, eu coloquei a foto de um prédio. Claro que tem mais, mas eu escolhi de um prédio também que virou um jardim suspenso, né? E hoje a gente tá muito nessa pegada, né, gente? Nós, seres humanos, a gente se inclui porque diz, não fui eu, nem era nascido, mas nós, seres humanos, todos nós, destruímos o planeta, destruímos tudo, né? As grandes cidades, às vezes, são insuportáveis, de tanto calor, de tão abafado que é, muitas vezes você não consegue nem respirar direito. Então, o pessoal tá nessa pegada, assim, de construir jardins suspensos, né? Na base de prédios, né? Nas varandas. Alguns prédios já são construídos com essa proposta, né? Essa proposta de um jardim que quando você olha, você tem a impressão de que parece uma cachoeira, né? Em São Paulo tem um prédio, assim, eu não tô lembrando o nome, que eu conheci há algum tempo, que as plantas estão crescendo e estão descendo, e você parece uma cachoeira de planta, né? E aquilo traz quando você chega perto, você sente até a diferença na temperatura, né? Você sai de um local e vai para outro, e aí você sente até a diferença na temperatura. Então as pessoas estão preocupadas com isso agora, depois que destruíram tudo, mas é uma preocupação válida, né? Nós temos que nos preocupar com o meio ambiente, certo? A religião, né? Falar agora da religião. A religião deles era uma religião politeísta, certo? Ligada à natureza e aos animais, mantendo a relação do poder do Estado sobre a sociedade. A constituição da religião como uma forma de dominação, né? A constituição da religião como forma de dominação das pessoas. Que o uso da religião para dominar, e eu falei, inclusive agora no início da aula, né? Eu falei que alguns sacerdotes eram os líderes, né, das cidades, eram eles que comandavam, eram eles que estavam à frente do modo de produção asiático, né? Então a religião, ela vem como uma forma de dominação, certo? Ela vem para dominar, para deixar as pessoas mais quietas. Eu usei inclusive na sala de aula, né? A ideia do Papai do Céu, né? Que as mães dizem assim, olha, se você se comportar, o Papai do Céu vai lhe castigar, né? E eu lembro que eu e a minha irmã, a gente sofria um pouquinho com essa ideia desse Papai do Céu castigador, porque a gente não era bicho de gente, não. Então a gente tinha medo do Papai do Céu, não sabia, né? Tudo estava presente. E a gente morria de medo desse Papai do Céu aí, né? É uma forma de dominação. Quando é que eu deixei de ter medo de Papai do Céu? Quando eu fui pro catecismo, né? Que aí o professor Ricardo, ainda lembra o nome dele? Ele disse, olha, Deus é amor, não é castigo, não. Você tem que fazer as coisas porque você ama Deus, você ama Jesus. Não é pra estar com medo de Papai do Céu, não. Eu digo, olha, eu prefiro o Papai do Céu do professor Ricardo que da minha mãe. Da minha mãe é pesado demais. Então, assim, é assim como minha mãe, né? O celular aqui querendo se matar. Só, peraí, vai dar certo. Não tem um tripé. Pronto. Não vai ter mais nada. Certo? Então, assim como a minha mãe, né? Algumas sociedades usavam a religião como dominação, certo? Como dominação dos povos, né? Para dominar os povos, para deixar os povos ali bem baixinhos, certo? Então, a religião deles vai ser uma religião politeísta, uma religião ligada à natureza e aos animais, né? Não vai ser antropozoomórfica, mas vai ser uma religião ligada à natureza e aos animais. Quer dizer, existia o Deus do céu, Anum, né? Eu gosto de falar deles, né? Deus Anum. Quando alguém diz assim, meu Deus do céu, eu digo Anum, né? O Deus do céu, o Deus da terra, o Deus da colheita, o Deus dos ventos, o Deus
das chuvas, certo? Então vão ser uma série de deuses, né? Vai ser uma religião politeísta. A religião monoteísta vai surgir depois, né? A primeira religião monoteísta vai ser a religião hebraica, né? No caso, os judeus, né? Algumas pessoas conhecem como judeus. Vai ser a primeira religião monoteísta que vai trazer o nosso Deus, o Deus cristão, né? O Deus criador do mundo em 7 dias é o Deus hebreu, certo? Então, os mesopotâmicos, eles vão ter vários deuses. Então, vamos aqui fazer um resumozinho de tudo que a gente trabalhou, certo? Mesopotâmia, localizada no Oriente Médio. Ó, a louca. Oriente Médio. Né? Localizada, né? Na Ásia Menor, certo? Também conhecida como, pode ser Oriente Médio, né? O Oriente Próximo, né? Onde hoje é o Iraque, certo? Uma religião não seca, tá? Eles vão ficar próximos aos rios Tigre e Eufrates, certo? Essa região vai ser conhecida como Mesopotâmia, ou seja, terra entre rios, certo? Não vão ser uma sociedade unificada, né? Vai ser um local de vários povos, entre eles povos acádios, sumérios, amoritas, esqueci de falar dos amoritas, né? Os amoritas são muito importantes. Povos acádios, sumérios, amoritas, certo? A base da economia vai ser a agricultura e a criação de pequenos animais. Eles também vão fazer comércio, certo? O modo de produção era o modo de produção asiático, onde tudo pertencia ao lindo estado. E o que mais que a gente falou? A religião era politeísta, né? A religião de vários deuses. Eles tinham conhecimento de arquitetura, de matemática, de medicina. Esqueci de falar da medicina. Claro que é uma medicina bem simples, nada comparado, mas eles já estudavam plantas, né? Eles já tinham um estudo sobre plantas para saber o que planta servia para o quê. Então eles já tinham esse estudo, né? Eram pessoas extremamente inteligentes, certo? Tinham conhecimento de astronomia também, certo? Eles conheciam os astros, né? Eles sabiam a diferença de uma estrela de um planeta. É um negócio assim fenomenal, gente, porque você pega um povo há 4.000 anos atrás com um conhecimento desse, eu acho assim fantástico, né? Eu não me impressiono com a humanidade. Então vamos para as nossas questõezinhas, né, que eu separei para vocês, pra gente resolver aqui. São 2 questões, o ideal era que aparecesse aqui, né, mas o professor já tá fazendo muito, assim, dentro das minhas condições. São 2 questões sobre Mesopotâmia, certo? Primeira questão é da UDESC. Opa! Quem não sabe, Universidade de Santa Catarina. Não sei o que quer dizer, não sei se é do estado, acho que é. Vamos lá, primeira questão. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade foi o berço da civilização sumeriana devido ao fato de: letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. O que a letra A está dizendo? Está dizendo que a Mesopotâmia se via como ponto de confluência. O que é isso? Que todas as pessoas iam para lá para fazer comércio? Não, né? Eles faziam comércio, mas não quer dizer que todo mundo ia para lá, né? Segundo ano já tem essa noção de Índias, né? E de as feiras da Idade Média, enfim, né? Mas o primeiro ano ainda não tem muito. Mas, assim, ponto de confluência quer dizer que as pessoas iam pra lá, né? Como se aí todo mundo sai da periferia de Fortaleza e vai pro centro de Fortaleza, é o ponto de confluência. Tá errado, né? Os mesopotâmicos, eles faziam comércio, mas eles não eram ponto de confluência de comércio. B. Tem um solo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da Idade da Pedra para a Idade dos Metais. Também não, certo? Letra C. Representar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Eles estavam isolados? Também não, eles faziam comércio, não estavam isolados. Letra D. Possuir uma área agricultável extensa favorecida pelos rios Tigres e Eufrates. Vamos deixar aqui, né? E letra E. Abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Então, a letra certa é a letra D, né? Possuir uma área agricultável extensa favorecida pelos rios Tigres e
Eufrates, né? Muito simples essa questão. Vamos lá para a segunda questão. Uma questão da UFC, do tempo que a UFC pegava pesado na prova, da prova da UFC antigamente. Primeira e segunda fase era um negócio assim, fora do eixo. Era um negócio... Vocês reclamam do Enem? O Enem é pesado também, eu acho. Já fiz várias vezes, vocês sabem, né? Pra conhecer e tudo, mas nada comparado ao vestibular da UFC. Nada comparado. Mas vamos lá, segunda questão. Leia com atenção a afirmativa a seguir sobre as condições sociais, políticas e econômicas da Mesopotâmia. 1. As condições ecológicas explicam por que a agricultura de irrigação era praticada através de uma organização individualista. Estava tudo certo até o individualismo, certo? A gente não tem, eu não falei em nenhum momento para vocês que a sociedade mesopotâmica ela era individualista, pelo contrário, né? Ela era uma sociedade comandada por poucos, né? Dentro do sistema de produção asiático, né? Mas não era individualista, era o Estado que comandava com tudo e as pessoas estavam organizando tudo em grupo, eles viviam em grupos. Então a primeira já está errada. 2. Na economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras. Não falei de Baixa e Alta Mesopotâmia, me esqueci, desculpa. A Baixa Mesopotâmia, pessoal, é a parte que recebe, que fica mais próximo do rio Eufrates, onde o rio Eufrates era o mais caudaloso, certo? E as grandes sociedades, as maiores sociedades, elas vão se desenvolver na Baixa Mesopotâmia, certo? Porque o rio era maior, né? O rio recebia um volume de água muito maior. Esse volume de água, durante muito tempo, ele vai ser um problema, como eu falei anteriormente, porque ele vai encher e vai invadir as cidades, certo? Então, até a construção dos primeiros diques, né? Eles vão ser um grande problema, certo? Então, durante um período, até que o homem não consiga, né, lidar com essa situação, as cheias elas vão causar muita fome, né? Elas vão causar destruição, a destruição de terras, a destruição de plantio, então elas vão causar muita fome, principalmente para o Baixo Egito. Depois que eles vão construir os diques, eles vão conseguir legal lidar com essas intempéries, né? Eles vão conseguir lidar com isso e vão se desenvolver muito mais do que o Alto Egito. O Alto Egito, meu Deus do céu, a Alta Mesopotâmia, certo? O Baixo Egito tinha esses problemas, mas depois ele vai se desenvolver muito mais do que a Alta Mesopotâmia. Eu falei Egito de novo, não, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, vamos lá, de novo. Na economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram frequentes, ok. Causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras, também ok, certo? Primeiro ano, também nunca trabalhei isso, mas quando a gente trabalha guerras, as guerras elas trazem muito prejuízos, certo? Eu costumo dizer que não há vencedores em guerra, porque mesmo a civilização que vai vencer a guerra, ela vai ter prejuízos tanto financeiros, como sociais, como prejuízo de vida, enfim, certo? Então, assim, a guerra ninguém ganha nada, certo? Então, se você faz uma guerra, se você é aqui que vai comandar essa guerra, você vai levar fome e crise ao seu povo, assim como aquele povo que vai ser atacado também, né? Vai passar fome e crise. Então, a guerra não tem por que fazer isso, mas vamos lá. Terceiro, os zigurates são aqueles que pareciam pirâmides que eu falei, certo? Pareciam pirâmides e tudo mais, né? Que elas vão crescendo assim, quadradinhas, beleza? Que tá aí no resumo de vocês, certo? Então, na Suméria, os templos e os zigurates foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes administravam a custas do trabalho de grande parte da população. Ok, tá tudo certinho. Terceira, ok. Quarta, a presença dos rios Tigres e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. E também a formação do primeiro reino unificado da história. Tá errado, certo? Então, a presença dos rios Tigres e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Ok, foi o que trabalhamos a aula toda. E também a formação do primeiro reino unificado da história. Não.
primeiro reino unificado da história vai ser quem? Egito, certo? Que a gente vai falar na próxima aula, beleza? Então, sobre as alternativas anteriores, é correto afirmar que apenas a 2 e a 3 estão verdadeiras, então o item é o item E, beleza? É só pra gente ver como é que cai aí as questões sobre Egito, pra gente ter uma noçãozinha. A Alta Mesopotâmia, onde ficavam os assírios, exatamente, na parte alta. Não, peraí, na Alta Mesopotâmia era onde ficavam os assírios? Não. Na Alta Mesopotâmia vão ficar os sumérios, certo? Principalmente os sumérios. Não tinha nenhum tipo de mobilidade social. A gente não, como eu já falei pra vocês, né? A gente em história, né, e na vida, a gente não pode ter esse negócio de dizer assim, ah, não havia isso nunca aconteceu, certo? A gente não vai dizer o nunca. Mas assim, se um cara, tipo, eu vou imaginar que eu sou rainha e vi você, Abner, gostei de você, né? Aí eu ia dizer assim, você venha trabalhar aqui comigo, certo? Então você ia ter uma mobilidade social, você ia conseguir sair, mas isso era raríssimo, certo? Era muito... Meu Deus! De novo. Oh, Jesus. Gente, me dei um tripé, sem condições. Isso era raríssimo, certo? Acontecia, a gente vai dizer que nunca acontecia, mas era um negócio raro. Fala um pouco mais dos jardins suspensos, porque eu já vi em alguns lugares que os jardins eram apenas mitos. Não, gente, pelo amor de Deus. Não eram mitos, não. Eles existiram mesmo, certo? Os jardins, eles existiam. Claro que poucas pessoas tinham acesso a eles, né? Eles eram feitos mesmo para as elites e tudo mais, mas eles existiam. O que é mito, que algumas pessoas tratam como mito, é a Torre de Babel, certo? Inclusive, né, quando a gente tem algumas coisas da Mesopotâmia, né, que as pessoas falam da Torre de Babel, que a Torre de Babel é desse período da Mesopotâmia. Eles tratam a torre como redondo, né? Se a Torre de Babel realmente existisse, ela não seria redonda, ela seria quadradinha, né? Assim como os zigurates, certo? Falando em Torre de Babel, tem duas coisas dos mesopotâmios que a gente tem até hoje, né? Assim, como os mesopotâmios eles foram importantes, como eles foram importantes, as histórias elas tipo se cruzam. Eu gosto de falar isso em sala de aula, que a gente entra num debate aqui, é meio complicado. Mas, por exemplo, a história é um menino que foi colocado num cesto e foi abandonado pela mãe e acabou sendo achado pelos reis, né? Essa história a gente conhece como quem? Como Moisés, né? E já antes da constituição da Bíblia, antes mesmo da Torá judaica, né? E antes mesmo da Torá judaica, essa história já aparecia, que é a história do rei Sargão, né? Existem também outras histórias, né? Como as histórias de Noé, né? De Noé que aparece na Bíblia, ela aparece muito antes, né? Que é a epopeia de Gilgamesh, ou de Gilgamesh, sei lá, eu prefiro Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, né? Que vai aparecer também na história da Mesopotâmia, muito antes de Noé, e ela tem a mesma história. Aí, professora, não tô querendo dizer nada. Tô querendo dizer que as culturas, né? As culturas, elas vão entrar tanto em confluência que as histórias vão, né? Elas vão transpassar umas pelas outras, né? Elas são muito parecidas, as culturas são muito parecidas, certo? Sim, os assírios ficavam ao sul, certo? Não, ao norte. É porque, eu tô louca. Os assírios ficavam no norte, só que o norte é a Baixa Mesopotâmia, certo? Né? É assim, baixa, média e alta, ok? Então, quem ficava na... Tô louca. Calma, peraí, deixa eu pensar. A Alta Mesopotâmia era o norte. Pronto, consegui. A Alta Mesopotâmia era o norte, certo? Então ficava assírios na alta, assírios, babilônicos e sumérios na baixa. Beleza? Freio ABS.
Ridículo isso. Assírios, babilônicos e sumérios, certo? Então, norte, centro e sul, né? E o sul era onde recebia maior volume de água. Pronto, conseguimos. Sem mapa é terrível, né? Se poder desenhar um mapazinho é triste. Vocês ficam rindo, né? Quando meu celular cai. Só aconteceu agora. No terceiro ano não aconteceu. Mas a religião era politeísta da Mesopotâmia? Sim, religião politeísta, vários deuses, certo? Ligada. Porque o Egito ficava onde hoje era o Iraque. É o quê, menino? Egito é Egito, Iraque é Iraque, tem nada a ver. O Egito sempre foi onde ele é, certo? Só que, claro, houve aumento de território, mas não tem nada a ver. A Mesopotâmia, que é o Iraque hoje, certo? A escrita fonética era representada por sons, exatamente, por símbolos que representavam sons. Quem vai escrever o alfabeto fonético que a gente conhece, né? O primeiro alfabeto fonético vão ser os fenícios. A gente vai falar deles depois. Beleza. Todo mundo rindo que meu celular cai, vocês são maldosos. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar aqui o vídeo. Tá dizendo aqui que tá acabando o tempo. E é isso, gente. Um cheiro pra vocês, viu? Tô com muita saudade. Amo vocês. E até mais.